Vocês estão comigo? Eu acho que é isso, né? Não esqueci nenhum ministério. Se eu esqueci, me perdoem. Estou ficando velho. Gente, vamos para a palavra de Deus? Esses dias, esse texto ele gritou muito forte no meu coração. Porque ele fala assim, Atos 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos da descendência dele. Pode tirar para mim. Quando eu li esse texto ele saltou muito forte no meu coração. Por quê? Porque quando eu estava lendo ele, eu comecei a me perguntar para o Senhor, por que a sequência que o Senhor falou foi exatamente essa sequência? Em Cristo eu vivo, em Cristo eu me movo, em Cristo eu existo. E aí eu comecei a orar, eu comecei a pedir discernimento ao Senhor. Eu falei, Senhor, mas por que o apóstolo Paulo ele fala isso? E aí Deus na mesma hora ele me lembrou de algo que o apóstolo Paulo também ele fala. Que o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Então comecei a falar, Senhor, me revela aquilo que o Senhor tem para falar com os adolescentes nessa noite, naquele culto, naquele dia. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, o primeiro ponto é, em Cristo eu vivo. E aí talvez você está me perguntando, por que você vai começar com em Cristo eu vivo? A Bíblia vai dizer que quando Deus ele cria o homem do pó da terra. O homem não era algo existente. O homem não era algo que já tinha vida. Então, quando Deus ele pega... Coloca o texto aqui para mim, por favor. Quando ele pega o homem... Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Só que esse fôlego de vida aqui, no original dele, no hebraico, é ruach. E o que quer dizer ruach? É o Espírito de Deus. Então, quando Deus ele cria o homem que era o pó da terra, ele sopra o Espírito de Deus. Então, o homem passa a ser uma pessoa, um ser que agora tem vida. E o maior problema é que muitas das vezes a gente tem a aparência de estar vivo, mas está morto. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus ele cria o homem do pó da terra, Deus ele descia todo dia na viração. Ele descia todo dia na viração do dia para começar, para ter um momento com Adão. E aí Deus ele deu o Éden para Adão desfrutar. Ele podia comer as melhores frutas, ele podia passear. Então, só que Adão agora, ele peca. Adão agora, ele faz aquilo que o Senhor tinha pedido para ele não fazer. Por quê? Porque Deus pediu para que Adão não comesse da fruta do conhecimento do bem e do mal. O resto, ele podia desfrutar de tudo. Então agora Adão, ele come, ele peca. E agora Adão é desobediente ao Senhor. E quantas das vezes a gente fala que tem o Espírito Santo de Deus? Quantas das vezes a gente fala que tem Deus dentro da gente e a gente continua sendo desobediente a Deus? A gente tem a vida de Deus, mas a gente não respeita a nossa mãe. A gente tem a vida de Deus, mas a gente não respeita os nossos pais. A gente tem a vida de Deus, mas a gente não respeita os nossos colegas, os nossos amigos. Então Adão agora, ele tem uma morte espiritual. Por quê? Porque ele foi desobediente. Então agora ele morre. E agora o Espírito de Deus que existia dentro dele, agora há uma separação. E Deus nos trouxe nessa noite para dizer o seguinte: você está disposto a viver uma vida separada de Deus ou uma vida com Cristo reinando em você? O problema é que a gente quer fazer de tudo. E aí Adão, ele é o famoso 7. O que é o famoso 7? Pode tirar o texto para mim? O famoso 7 é aquele que erra, aquele que peca, aquele que falha, e fala o seguinte: não, cara, eu errei,
mas foi por culpa do João. Eu falhei, mas foi porque a Nina chegou no culto e não falou comigo, não sorriu para mim. Eu me desviei porque eu fui lá no culto dos adolescentes e eu vi o Alan tocando lá, mas ele não sorriu para mim. E aí a gente começa a criar desculpas, a gente começa a criar esse certo tipo de desculpa, porque a gente não tem a capacidade de reconhecer que a gente errou. E Deus, Ele está disposto a te perdoar quando você estiver disposto a se mostrar para Ele e falar: Senhor, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelas minhas falhas. Sabe por quê? Porque se você ficar nessa de mentir, o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele não vai mais habitar, queridinho. Porque Deus, ele não compactua com o pecado. Porque a Bíblia vai dizer que quando nós aceitamos o Senhor, o Espírito de Deus, ele vem e habita dentro de nós. A Bíblia vai dizer que quando nós aceitamos o Senhor, nós somos enxertados na videira verdadeira. E aí eu fiquei parando para pensar sobre ser enxertado. Eu não sei se você já parou se você já viu essa cena, mas às vezes as pessoas, elas sofrem acidente e aí ela perde uma parte do músculo da perna e aí ela tem que pegar um pedaço de um músculo de outro lugar e enxertar naquele lugar que ficou faltando. E quando nós somos enxertados em Deus, aquilo que nos faltava, agora a gente tem. Só que aí, eu não quero ser aquela cirurgia que o corpo rejeita. Porque tem algumas cirurgias, alguns enxertes, que o corpo vai rejeitar. Eu não quero chegar no grande dia e falar: Senhor, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu salvei, em Teu nome eu fiz com que pessoas Te conhecessem. Mas eu estava como uma pessoa viva, mas as minhas atitudes eram de alguém como um morto. O maior problema é que Deus não está à procura de uma geração que seja como um sepulcro caiado. Deus, ele não está à procura de uma pessoa que a aparência é até bonitinha, mas por dentro está morto, está podre. Deus, ele não está procurando adolescentes que têm as vestes de adolescente, a veste de crente, tem a Bíblia na mão, vem para o culto, levanta a mão e diz: Senhor, eu te amo, eu te quero. Senhor, Tu és o meu alfa, Tu és tudo que eu necessito. Mas na primeira oportunidade que você tem, a mesma boca que você adora o Senhor, é a boca que você está beijando outras lá fora. A mesma boca que você está dizendo: Senhor, te amo, é a mesma boca que você tem a coragem de falar palavrões. A mesma boca que você está dizendo: Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Na primeira oportunidade que você tem, você troca ele. E aí o Senhor está dizendo: você quer viver uma vida como uma pessoa que está viva, de fato, ou ser alguém que tem a aparência de estar vivo, mas está como alguém que está morto? Eu não sei vocês, mas a minha maior preocupação é viver e me mover em Cristo. Porque eu não quero viver uma vida que Cristo esteja longe de mim. Eu não quero viver uma vida que eu chegue no meu quarto e eu não consiga orar, porque o pecado ele já me dominou. Eu não quero viver uma vida dizendo que Cristo vive em mim, mas eu não consigo abrir a Bíblia para ler a palavra de Deus. Eu não quero viver uma vida e dizer: Cristo vive em mim, mas a primeira oportunidade que eu tenho, eu troco a palavra de Deus pelo Instagram, eu troco a palavra de Deus pelo TikTok, eu troco a palavra de Deus pelo um contatinho, eu troco a palavra de Deus. Quando tem um culto, eu não vou para o culto porque em vez de ir ao culto, eu vou à festa, eu vou para a balada, eu vou para a farra. E aí a primeira oportunidade que você tem, você troca a Deus por qualquer coisa. E Deus, ele quer levantar uma geração de adolescentes que não troquem o Senhor por nada e nem por ninguém. Porque nele nós vivemos.
E se nós vivemos nele, a gente não compactua mais com o pecado. Por quê? Porque, cara, quando a gente chega, a escuridão ela tem que sair. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos o quê? Nós somos o quê? O sal e... Então, quando eu chego, se o Espírito de Deus que está dentro de mim, que é a Ruach, o Espírito de Deus, o próprio Cristo está dentro de mim, quando eu chego, a escuridão, ela tem que ser. Quando eu chego, eu não posso compactuar com a escuridão. Quando eu chego, eu não posso ser igualmente aqueles que estão vivendo na escuridão. Aí a Bíblia fala o seguinte, olha, não se senteis na roda dos escarnecedores. E aí a gente está brincando com o pecado, está dizendo, eu posso sentar, porque eu sento, mas eu sou muito bom, eu sou muito crente. E Deus está te dizendo o seguinte, se você não tem capacidade de sentar na roda dos escarnecedores para pregar a palavra para ele, nem sente. Porque você vai se perder. Porque você vai se perder. Então, em Cristo eu vivo, eu preciso viver. Eu preciso chegar em ambientes e ser como Ele é. Fazer o que Ele faria. Só que de uns tempos para cá, o sistema ele tem corrompido a igreja. A gente acha que ser igreja, o crente praticante, né, hoje, eu vou no culto, posto uma foto, e está pago. Deixa eu te falar uma coisa, não está pago não, já foi pago, pô. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente precisa parar de achar que a gente vem para esse lugar para vir aqui encontrar o amiguinho. Você veio aqui, não foi para encontrar o Alan, você veio para encontrar Deus, o Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Passa para mim. Gênesis 1, 2. Agora a gente vai para o segundo ponto, que o Senhor ele colocou no meu coração. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus O Espírito de Deus E o Espírito de Deus fazia o quê? O maior problema é que a gente fala que tem um Espírito Santo dentro da gente, mas a gente não se move como Ele quer que a gente se mova. O maior problema é que a gente tem um Espírito Santo, a gente fala, eu vivo Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você tem Cristo dentro de você, você precisa se movimentar. Cristo, Ele não é um ser morto que é parado. E aí o Espírito Santo de Deus ele tem te perguntado nessa noite, como você tem se movido pelo Espírito? Você tem andado na sua escola e falado dele? Você tem chegado nas suas amizades e falado dele? Você tem se movido como Cristo quer que você se mova? Porque o Espírito de Deus, ele não é um Espírito que é um Espírito sem movimento. E deixa eu falar algo para você, deixa eu te dar um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que eu passe 6 meses na minha cama. E durante 6 meses, eu não vou levantar para comer, eu não vou levantar para ir ao banheiro, eu não vou levantar para fazer as minhas necessidades, eu não vou levantar para fazer literalmente nada, eu vou passar 6 meses na minha cama. O que vocês acham que é a consequência disso? E a consequência é o quê? Provavelmente, morte. Porque você vai começar a ter doenças. Porque se você não for ao banheiro, você vai ter que fazer ali na cama. E aquilo ali vai começar a te trazer doenças. Então deixa eu te falar uma coisa, não adianta falar que você está vivo, mas você não se move como alguém que está vivo. Porque alguém que está vivo não vive como alguém que está morto. O problema é que a gente tem vivido um evangelho como alguém que está morto. E Deus está querendo uma geração que se movimente segundo a palavra de Deus. A gente precisa ser uma geração de movimento e falar o seguinte, Senhor, se for para mim pela direita, eu vou pela direita. Senhor, se for para mim para a esquerda, eu vou para a esquerda. Senhor, se for para mim ser amigo desse adolescente, eu vou ser. Senhor, se não for para eu ser amigo desse adolescente, eu não vou ser.
Mas o maior problema é que a gente fala que Cristo vive em mim, agora eu não vivo mais eu. Mas a primeira oportunidade que a gente tem, a gente se torna o comandante do nosso barco. E a gente precisa deixar o Senhor ser aquele que comanda a nossa vida. E se o Espírito de Deus estar dentro de vocês, vocês vão se movimentar conforme a palavra de Deus diz. E não o que vocês acham que é certo, não o que vocês acham que vocês querem fazer. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela é imutável. Se Deus está dizendo para você não compactuar com o pecado, a palavra de Deus continua sendo imutável. Se a palavra de Deus diz para você não ir aí, sair ficando com um e com o outro, para ficar beijando na boca de um e do outro, continue com o que a palavra de Deus te diz. O maior problema é que a gente quer dar os jeitinhos. A gente quer fazer aquilo que a gente quer fazer e não aquilo que Cristo quer que a gente faça. E é muito louco porque eu me imagino Paulo pregando esse texto, sendo perseguido. Eu me imagino Paulo sofrendo para o Evangelho. E ele falando, cara, em Cristo eu vivo, em Cristo eu me movo. Paulo, ele não estava vivendo, um evangelho igual ao nosso. Paulo, ele estava vivendo um evangelho de perseguição, de dor. E Paulo está dizendo o seguinte, cara, em Cristo eu continuo vivendo, eu continuo me movendo. Independente do que os outros vão falar, independente do que os outros vão fazer, eu vou continuar vivendo e me movimentando segundo a palavra de Deus. Paulo, ele era um homem conhecedor. Paulo era um perseguidor da igreja. Mas quando ele conhece a Cristo, agora quando ele tem o Espírito de Deus que sopra dentro dele, Paulo não se movimenta mais como ele acha que é certo, mas ele se movimenta como a palavra de Deus diz para ele se movimentar. Então Deus quer levantar uma geração que se mova segundo a palavra de Deus. Amém? Ah, sim, o Espírito Santo de Deus. Pode passar para mim, por favor? João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Só até ele mesmo. E aí, eu fui procurar, na verdade, o significado dessa palavra existir. O que significa existir? Essa palavra ela vem do latim e ela significa sair, aparecer, manifestar-se, ter, ser, ter a realidade. No uso comum, ela pode ter o sentido de ter vida, estar presente, ser real, estar em atividade. No uso comum, ter vida, estar presente e ser real. Quando nós falamos que em Cristo a gente vive, em Cristo a gente se move, em Cristo a gente existe, a gente precisa se movimentar como Ele quer que a gente se movimente. Porque se a gente não se movimentar como Ele quer que a gente se movimente, a consequência é que você morre espiritualmente. A consequência é você parar de existir. A consequência é você parar de ter Cristo com você. Por quê? Porque você vai ter uma morte espiritual se você não viver e não se movimentar como Ele quer que você viva e se movimente. E aí aquilo que estava dentro de você, por causa do pecado, por causa da iniquidade, haverá uma separação. E a minha pergunta nessa noite é o seguinte: você está disposto a ser separado de Cristo? Você está disposto a, quando o grande dia chegar, Deus fala, olha, eu não te conheço. Eu não conheço quem você é. Eu não conheço
E aí a gente está trocando Deus, a gente está trocando o Senhor por coisas banais, por coisas passageiras. A gente vive uma vida que a gente acha que é melhor beijar na boca do que orar. A gente vive uma vida que a gente acha que é melhor passar horas no Instagram, vendo nada. Desculpa. No Instagram você aprende o quê? Alguém pode me ensinar alguma coisa que aprendeu no Instagram? No TikTok, alguém aprende o quê? Só dancinha. Você passa o maior tempo da sua vida aprendendo coisas fúteis e banais. Você passa o maior tempo se preocupando com coisas passageiras. Enquanto Deus tem uma palavra que pode te dar vida, que pode transformar a sua vida. Você tem uma palavra que pode te fazer a chegar a lugares que ninguém ainda chegou. Você tem uma palavra que pode te fazer romper aquilo que a tua família ainda não rompeu. Você pode ter um futuro casamento que a sua família, ninguém da sua família teve. Mas no tempo e o modo certo. O maior problema é que a gente quer antecipar aquilo que não é pra gente antecipar. O maior problema é que a gente quer antecipar o namoradinho e a gente acaba tendo frustrações que a gente não iria ter se a gente se guardasse no Senhor. Aí a gente quer ir pra farra, a gente quer ir pra balada, a gente quer talvez beber, a gente quer sair, a gente quer fazer tudo. Só que quando chega no grande dia, quando chega no dia que você está vazio, você começa a entender que isso tudo que você viveu não vale nada. Você começa a entender que foi perca de tempo viver isso tudo. Você começa a entender que isso não valeu a pena. E eu estou aqui não para levantar uma geração covarde, amém? Eu não estou aqui para pregar uma palavra que vai deixar o seu ego inflado. Eu não vou pregar uma palavra que vai te fazer viver um evangelho raso. Um evangelho que não te custe nada. Pelo contrário, eu vou fazer de tudo para vocês viverem um evangelho segundo a palavra de Deus. Eu acredito tudo nisso, cara, que a gente vai vencer, que a gente vai avançar, que a gente vai romper, que a gente vai chegar. Mas acima disso tudo, eu acredito que disso tudo não vale nada se não tiver Jesus. Porque se eu não tiver a Cristo, qual é o sentido da minha existência? Porque a palavra de Deus, quando Paulo fala, cara, ele fala, olha, em Cristo eu vivo, em Cristo eu me movo, em Cristo eu existo. Paulo, ele fala, cara, o morrer para mim é lucro, mas o viver ainda continua sendo Cristo. Por que ele fala isso? É porque ele fala que ele iria se movimentar, ele iria viver e ele existiria por um propósito. Qual era o propósito? Engrandecer o nome do Senhor. E aí a gente está vivendo uma vida, a gente está existindo, mas a gente não está exaltando o nome de Deus. E a minha pergunta é, você está disposto a viver qual vida? A vida que as pessoas vão passar na rua e vão falar o seguinte, tá vendo aquele crentezinho ali que não tem compromisso, que vai na igreja, mas está ficando com um, aquele que fala mal de todo mundo, aquele que persegue todo mundo, ou você quer ser aquele que as pessoas vão olhar e vão dizer, cara, no dia que elas estiverem mal, pô, eu preciso de uma oração, você pode orar por mim? Ou você vai ser aquele tipo de crente que a pessoa fala o seguinte, mano, eu estou precisando de ajuda, eu estou quase entrando numa depressão, você pode me ajudar? Ou você vai ser aquele que empurra a pessoa mais para a depressão ainda? Ou você vai ser aquele, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que alguém alcoolizado esteja passando no meio da rua. E aí eu vou te perguntar, o que é mais fácil? Ajudar esse cara a chegar em casa ou dar um tapinha nele e empurrar ele? É muito difícil você carregar ele até em casa. É muito difícil você fazer ele chegar no lugar onde o lugar dele, a casa dele. Por quê? Porque ele está embriagado. Então o mais fácil é o quê? É eu empurrar ele. E aí Deus
Ele tem te perguntado qual tipo de crente você vai ser, aquele que derruba ou aquele que ajuda a chegar no propósito? Você vai ser aquele crente que olha para o teu irmão que não está conseguindo mais orar e vai ajudar ele. Porque em Cristo eu vivo, eu me movo e eu existo para isso. Paulo ele fala o seguinte, cara, que eu sinta as dores de parto até que eu veja Cristo formado em vocês outra vez. E aí, tem um bocado de adolescente lá fora, perdido, e a gente está sendo egoísta ao ponto de não fazer um convite para vir ao culto. Posso te fazer uma pergunta nessa noite? Posso? Posso te fazer uma pergunta? Silêncio da morte, fala que não, pastor Jantos. Quem foi que chamou um adolescente para vir no culto hoje? Vamos lá. Vamos para uma matemática fácil, rápida e simples. Hoje talvez a gente tenha aqui 30 adolescentes. Se a gente chamar um adolescente a cada culto, quantos adolescentes eu vou ter no próximo culto? E se cada adolescente no próximo culto chamar mais um, a gente vai ter quantos? E depois? E existem muitos adolescentes que só precisavam de um convite. E você nem tem coragem de convidar. Amém? Mas eu acredito que numa geração que vai viver, vai se mover e vai existir por um propósito. O propósito de fazer o nome do Senhor grande. O propósito de fazer o nome de Deus conhecido. O propósito de pregar a Cristo para todos aqueles que chegaram até você. Você não vai se acovardar. Você não vai ter medo. Você não vai ter vergonha, porque o Senhor vai te levar a falar da palavra dele. E aí talvez você fale, olha, eu não sei falar, mas você vai ser como Jeremias. Apenas abre tua boca, porque o Espírito Santo de Deus ele vai começar a colocar palavras de conhecimento na tua vida. O Espírito Santo de Deus ele vai começar a colocar a palavra de Deus para você pregar a palavra de Deus para as pessoas. Não se acovarde daquilo que Deus está te chamando para fazer. Vá com medo. Vá com vergonha. Mas não deixe de ir, não deixe de falar e não deixe de fazer aquilo que o Senhor está te chamando. Amém? Quem vai fazer isso? Quem vai chamar um adolescente para o próximo culto? Então no próximo... Calma aí, quem vai chamar um adolescente para o próximo culto? Então eu tenho... Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 com 26, 52, é isso? 52 adolescentes eu vou ter no próximo culto, amém? Quantos adolescentes eu vou ter no próximo culto?